Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, meus amigos do canal L. Gustavo, Robótica com Inteligência Artificial. Neste vídeo nós iremos fazer aqui uma reflexão, uma metodologia de como eu construo os meus códigos do zero. Então, você que me acompanha aqui já viu quantos projetos, quantos códigos, do mais simples até o mais complexo nós fizemos. Você também já viu os projetos funcionando. E você deve se perguntar, como é que o professor Luiz Gustavo ele faz esses projetos? Como é que ele faz esses códigos do zero? Eu não queria apenas copiar, eu queria também fazer. E eu vou mostrar a você a metodologia, a forma de pensar, a estratégia, o raciocínio de como eu construo um código do zero. Você pode ver um código simples e dizer assim, esse código é fácil, dá para fazer. Você pode ver um código de 1000 linhas e dizer assim, esse código é muito difícil, dá para fazer. Mas se eu disser para você que os dois códigos, um mais simples e um mais complexo, eles têm a mesma metodologia de construção. Vai ter algumas nuances diferentes. Você vai utilizar mais codificação, você vai utilizar um pouco mais de lógica, mas o método é o mesmo. Eu faço projetos simples e projetos complexos e até hoje eu sigo o mesmo método. A diferença é que em um projeto vai ter mais trabalho e outro projeto vai dar menos trabalho. Em um projeto eu vou terminar em 10 minutinhos, se for um pisca-LED, em 5 minutinhos, 1 minuto. Se for um projeto mais complexo, que dê um pouco mais de trabalho, demora um dia. Se for um projeto bem mais complexo, demora uma semana, um mês. Então, mas o raciocínio é o mesmo. Você só vai gastar mais energia em uma etapa do que outra, do que outro projeto. Então, resumidamente é isso. Mas enfim, vamos lá. Eu preciso fazer um código do zero. Para fazer um código do zero, eu vou dar aqui uma visão geral e depois eu vou partir aqui para a tela do computador. Mas vamos lá. Para fazer um código do zero, você vai precisar primeiro ter 15 etapas. Gustavo, quais são essas 15 etapas? Meu Deus do céu, Gustavo, 15 etapas. É muito melhor fazer um projeto, um código, quando você separa em várias etapas, do que você pensar no código de 1000 linhas. Meu Deus do céu, código de 1000 linhas. Aí você já desiste. Você olha aquele monte de linha, você já desiste. Mas quando você entende que todo projeto grande faz... É possível você dividir em pequenas etapas, fica mais fácil. Na nossa vida, se você pensar assim, em conquistar o seu sonho, vamos supor assim, o sonho de uma casa própria, ou então o sonho de um carro, enfim, algo grande. E aí você pensa no valor e você diz assim, eu nunca vou conseguir. Mas se você pegar a sua meta, o seu projeto, e dividir em pequenas etapas, fica mais fácil. Eu quero conquistar uma casa. E você olha para o valor da casa, o valor do apartamento e diz assim, é muito grande, eu não vou conseguir conquistar. Mas se você divide, primeiro eu preciso ter esse valor aqui. Mas como que eu vou conquistar esse valor? Aí você divide. Primeira etapa. O meu salário dá para pagar isso aqui? Poxa, eu tenho como separar 100 reais, mas aí eu vou demorar 50 anos para comprar casa. Então meu salário é pouco, eu tenho que ganhar mais. Beleza, para eu ganhar mais. Quais são as profissões que pagam mais? São essa. Beleza. Então para cá, eu preciso fazer eu preciso estudar para um concurso, eu preciso desenvolver um negócio. E aí você vai fazendo esse fatiamento, dividindo essa divisão de etapas, em microetapas, pequena etapa, microetapas, até você chegar num planejamento factível para o que você pode fazer hoje. Lembre-se, tudo depende das nossas ações. Os nossos sonhos, as nossas conquistas dependem das nossas ações. Então eu preciso planejar
para vir descendo no nível que eu consiga executar. Tem pessoas que não saem do papel, já viu? Pessoas que planejam, mas não saem do papel. Você tem que planejar até o nível operacional. Até uma etapa que você consiga assim dizer, eu consigo fazer. Até chegar no nível que você consiga executar dentro da sua capacidade, dentro da sua condição financeira, dentro da sua condição de tempo. Uma coisa é um jovem solteiro que mora na casa dos pais, tem todo o tempo do mundo para estudar. Outra coisa é um homem casado com esposa, filhos, que trabalha e só tem 10 minutinhos por dia para fazer algo extra. Então vai depender do seu, da sua capacidade, de vários fatores, de várias variáveis. Mas você vai dividindo e você vai conseguir. Mas o mais importante é, você precisa transformar em ações, em tarefas execuíveis para você. O que é execuível para mim pode não ser para você e vice-versa. Você tem que transformar em tarefas execuíveis. Aqui está meu projeto, aí você vai descendo. Se eu pegar no nível temporal, uma meta de 10 anos, uma meta de 5 anos, uma meta de 1 ano, uma meta mensal, uma meta semanal, uma meta diária, uma meta na minha próxima hora, uma meta nesse minuto que eu estou. Então você vai separando. Tem pessoas que só ficam lá embaixo. Daqui a 10 anos eu quero ser isso. E não, sim, mas daqui a 5 anos, daqui a 1 ano, daqui a 1 mês, daqui a 1 semana, daqui a 1 dia. Então você precisa fazer isso. Então essa é a mesma metodologia de fazer um código, de fazer um projeto do zero. Você vai separando e você vai descendo até lá no nível do ponto e vírgula da linguagem de programação. Tem pessoas que dizem assim, eu não sei fazer o código, eu não conheço a linguagem, é muito difícil. A linguagem, a codificação é a última coisa que você vai se preocupar. E ainda assim você não deve se preocupar com ela porque tem uma enciclopédia. A linguagem de programação, ela é uma enciclopédia, ela é um dicionário da linguagem. Eu não preciso decorar. Para falar português, você decora o dicionário? Você decora o significado de todas as palavras? Não. Se você tem dúvidas, você consulta. Você não decora. A gente nunca deve decorar. Tenho certeza que se você der um dicionário, pega uma pessoa que fala muito bem, um juiz. Se você der um dicionário na mão do juiz, ele não sabe o dicionário de cor. Ele sabe usar muito bem a fala, ele sabe usar muito bem a língua portuguesa. Ele não decora o dicionário. A mesma coisa são os programadores. Somos nós que fazemos projetos, somos makers. A gente não precisa decorar a linguagem de programação. Basta, através da vivência e de fazer vários projetos, a gente vai entendendo como é a ideia de fazer os projetos. E tem uma lógica. Você vai executando essa lógica várias vezes. Eu vou mostrar essa lógica aqui, essa metodologia. E aí você vai ficando mais craque em fazer projetos. Igual um jogador de futebol. Um jogador de futebol não faz assim, aprendi a jogar futebol, não. Ele vai melhorando a arte dele, a habilidade dele cada vez mais. Não existe assim, pronto, aprendi programação, não vou estudar mais. Não, é uma habilidade. Inclusive, se você não deixar de fazer, não deixar de programar, se você deixar de programar, você vai perdendo essa habilidade, vai enferrujando. Então, programar é uma arte. Você vai desenvolvendo, você tem que ter paciência. Você tem que fazer o simples, depois ir evoluindo. E tem que ser com calma. Não adianta você querer mergulhar no escola, não, esqueça. Você tem a fonte de consulta, o código do seu lado. E você vai usá-la quando você precisar. O mais importante não é saber o que está dentro da linguagem de programação. É saber como usar a linguagem de programação. O como usar a linguagem é mais importante do que saber usar a linguagem. O como usar, quando eu vou precisar usar, em que momento usar, em que estrutura do código eu vou colocar determinadas
técnicas de programação, é mais importante do que você saber o que significa o ponto e vírgula, o abrir e fechar parênteses, né? Então, isso é o que menos importa. Se pergunta a ChatGPT, o que significa ponto e vírgula, pronto, ele disse, pronto. Até hoje eu uso, mas o mais importante é a lógica de programação, raciocínio computacional, a habilidade de fazer projetos. Não pode estar restrita a uma linguagem de programação, porque a linguagem de programação, ela pode morrer, pode vir outra. Acesse o site da TIOB, que é a entidade que monitora a linguagem de programação, você vai ver que de tempos em tempos uma linguagem que estava no topo, se você ver o histórico, ela vai perdendo a relevância. A Python que está aí há muitos anos, né? Está há muitos anos. Mas ela pode, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, ir perdendo a relevância decorrente do surgimento de uma nova linguagem. Aí você vai ficar preso à linguagem de programação? Não. O mais importante é a lógica. Pense nisso. Em 2015 eu venci um concurso Casa Conectada, Internet das Coisas. Você pode ver aí no Google, no site do Conteste.embarcados. E eu recebi uma placa que eu nunca tinha programado com aquela placa. Eu nunca tinha programado de verdade em C puro, na linguagem C puro. E venci em primeiro lugar. Por quê? Porque eu tinha a lógica de programação. Mas, Gustavo, tu nunca tinha feito um código mesmo, um projeto mesmo? Não, mas eu tinha a ideia, eu tinha a lógica, eu tinha a criatividade, eu tinha as técnicas e os fluxos de execução na minha cabeça, a lógica. Porque saber programar é diferente de saber manusear com a linguagem de programação. Gustavo, saber programar é uma habilidade que trabalha com raciocínio lógico, com criatividade, com organização. É mais importante do que saber usar a linguagem. Então eu prefiro, se tiver assim, uma pessoa que sabe muito da linguagem e outra pessoa que sabe muito programar, tem a lógica, eu prefiro a pessoa da lógica. Por quê? Porque a pessoa da lógica, né, o cara que sabe fazer, né, a pessoa que sabe fazer, que sabe programar, que tem um raciocínio computacional, para ela aprender a linguagem, um instante. Apesar que a linguagem ela pode ser consultada. Agora, você pegar um cara que ele só sabe da linguagem, para você ensinar como ele pensar, para você entrar dentro da cabeça dele é bem mais difícil. Então essa reflexão inicial, para você não se aperrear com a linguagem de programação. O mais importante é você saber a estratégia. E eu vou mostrar para você agora. Tá bom? Pronto, vamos lá. Construindo um código de projeto do zero, método L. Gustavo. Então, vamos começar da seguinte forma, né? Colocar aqui uma definição geral. Construir um código de projeto do zero envolve mais do que saber da linguagem de programação, e sim conhecer profundamente a necessidade do projeto, como ele vai funcionar, conhecer a necessidade do projeto, saber como ele vai funcionar, pois isso irá nortear toda a lógica de programação e codificação do projeto. Então muitos acham, construir um código do zero, vai logo para a codificação. Mas antes de fazer a codificação, é muito importante você entender de fato o que você quer. Então, assim, tem makers, programadores, que entram em contato comigo e não sabem explicar o que ele deseja realmente no projeto dele. Ele não sabe explicar. E ele já quer fazer o código, ele já quer codificar, mas ele não sabe explicar a necessidade real do projeto, o que o projeto vai fazer, a lógica de funcionamento,
quais são as funções que são disparadas a depender dos gatilhos que são iniciados. Ele não sabe fazer essa conexão. Então, como é que ele vai fazer o código? Não tem como. Não tem como. Não tem como não. Você pode pedir ajuda à inteligência artificial, você pode fazer o que for. Mas se você não souber pensar, seu projeto não vai funcionar exatamente como o cliente quer. Exatamente como você quer. E o cliente é você mesmo, pode ser você. Você pode estar fazendo código para outra pessoa, pode estar fazendo código para você mesmo. O projeto no código não vai funcionar, porque você não entende o que de fato você quer no seu projeto. Tudo bem? Segunda coisa, para fazer um projeto é importante dividir as etapas, dividir em etapas bem definidas e independentes. O que significa isso? Quando você está fazendo um projeto, deixa eu diminuir aqui para... Quando você está fazendo um projeto, é fundamental você pegar o seu projeto e ir dividindo em etapas menores. Então, ó, para fazer um projeto é importante dividir em etapas bem definidas e independentes. Essa é quanto maior o projeto, maior a necessidade destas microdivisões. Então, se você diz assim, Gustavo, eu tenho um projeto aqui para fazer. Aí tem, poxa, um projeto grande, aí você vai ver, ele não divide nada. Ele só tem a ideia. Mas a ideia é o primeiro passo. Eu vou mostrar aqui. Então é muito importante você dividir o projeto em etapas bem definidas. Você não vai conseguir resolver tudo em uma tacada só. É igual aquela ideia do tênis, né? do golfe, né? Você tem a bolinha e tem um furo lá embaixo. É mais fácil você acertar numa tacada só, ou você ir dando pequenas tacadas até chegar lá e colocar a bola lá dentro do buraco. É mais assertivo você dar várias tacadas. Então, quando você estiver fazendo um projeto, é muito importante você dividir. E elas têm que ser independentes. Gustavo, independentes, o que significa isso? São etapas que você consegue fazer, testar e ter sucesso com elas, independente da etapa que você vai fazer depois. Porque tem etapas na vida da gente que depende de uma outra ação, de uma outra pessoa, depende de uma informação. Não, então, mas você tem que definir etapas independentes que você consiga testar, empacotar e dizer assim, essa etapa está funcionando. Essa etapa está funcionando. Então, por exemplo, se eu pensar em um carro, eu tenho como testar o pneu. Eu tenho como testar o pneu sem ele estar encaixado na roda? Não. A roda é composto do aro, do pneu. Então, a etapa bem definida, independente, é como se fosse a roda. Eu tenho como testar a roda, se a roda está boa, né? Eu tenho como testar ali, porque aí eu vou encher o pneu, eu vou fazer a cambagem, né? Eu tenho como saber se o pneu está bom. Então, se for fazer uma comparação com o carro, essa micro etapa é como se fosse uma roda de um carro. Agora vamos para outra micro etapa do carro. É como se fosse... vamos colocar aí o motor do carro.
Não é o que é que eu preciso fazer para que o motor do carro funcione. Aí é uma microetapa mais complexa, o motor, né? Se for comparar o motor com a roda. A microetapa seria o quê? O motor ele vai precisar do combustível, vai precisar do sistema de admissão de combustível, vai precisar do sistema de ignição. Mas aí se eu pegar só o sistema de ignição, tem como eu testar. Só o sistema de ignição. Então só o sistema de ignição pode ser uma microetapa. Só o sistema de injeção de combustível pode ser outra microetapa. Porque o sistema de ignição ele pode estar funcionando perfeitamente. Eu não preciso do motor para testar o sistema de ignição. Agora, eu preciso do sistema de ignição para testar o motor. Então o motor ele é uma etapa maior, né? Mas tem uma microetapazinha que é o sistema de ignição. Tem outra microetapazinha que é o sistema de injeção de combustível. Tem outra microetapazinha que é o sistema de freio. Então, por exemplo, eu posso testar a roda sem testar o sistema de freio? Posso. Mas eu não posso testar o sistema de freio sem a roda. Eu preciso da roda. Então você tem que entender o que consegue funcionar de forma independente. O sistema de freio ele vai conseguir funcionar quando eu tiver a roda funcionando, quando eu tiver o pedal funcionando, quando eu tiver o fluido do sistema de freio, todo o sistema de freio funcionando, aí eu consigo testar o meu sistema de freio, eu consigo testar um ABS. Então eu preciso encaixar as microetapas e suas dependências e interdependências. Então se eu tenho uma função que ainda não está funcionando de forma independente, não é hora de testá-la. Eu preciso construir mais micro funções independentes para testar ela. Tem pessoas que fazem assim, monta o motor tudinho, pronto, agora eu vou apertar o botão para ver se o motor funciona. Eu quero a distância, né? Porque esse motor vai explodir. Porque é muito difícil você acertar numa tacada só. Então faz mais sentido você testar as partes e depois testar o tudo. Tudo bem? Então essa é a importância aqui de dividir. Vamos aqui passar para a próxima etapa. Sim, aí aqui ainda, né? Vamos lá. Nesse item 2 aqui, né, no meu método de criação de códigos de projeto, eu tenho 15 etapas, 15 micro etapas que são seguidas, que são seguidas. Então, poxa, Gustavo, 15 etapas Agora, tem projetos que acontece à medida, eu posso colocar aqui, à medida, a depender da complexidade do projeto, da experiência do programador e de outros aspectos, algumas dessas microetapas são abstraídas. Gustavo, o que significa isso? Tem função. Vê, à medida que você for fazendo projeto, você vai ficando mais experiente, correto? Então existe uma curva, não é? Que é um quadro, né? Que à medida que eu tenho mais experiência de projeto, um projeto simples ele vai se tornando mais simples ainda. Em um projeto complexo ele vai reduzindo sua complexidade à medida que eu vou aumentando a minha experiência como programador. E aí eu posso abstrair essas etapas, porque elas são feitas automaticamente. Por exemplo, quando a gente está andando, a gente não fica pensando, eita, agora eu vou botar o pé direito, vou levantar o pé direito 20 centímetros, porque tem uma pedra ali que tem uma altura de 10 centímetros. A gente não pensa nisso, é feito automaticamente. Então, tem etapas que, dependendo dessa relação de complexidade de projeto e de experiência de programação, do programador, ela vai sendo abstraída. Por exemplo, se eu quiser fazer um projeto para piscar um LED, projeto bem simples, o Blink, pela minha experiência, eu não preciso fazer essas 15 etapas. Eu não preciso pensar na lógica de programação para o LED piscar, mas quem está começando tem que pensar, porque a pessoa não sabe de nada. Então se você estiver aqui, você está começando agora, você não tem experiência de programação,
você precisa pensar nessas 15 microetapas, mesmo para o projeto mais simples. À medida que você for ganhando mais casca, ganhando mais experiência, ganhando mais musculatura de programação, você vai abstrair, você não vai ficar pensando na lógica. Tem códigos que você vai abstrair, porque você já usou muito e aquilo ali já internalizou, né? Então, por exemplo, para quem programa muito com Arduino, sabe, o Pinmode é o modo do pino. Você não vai pesquisar, eita, como que eu defino o pino digital como saída? Vou pesquisar aqui. Não, se você já programa muito, isso já abstraiu. Como é que eu faço o Arduino congelar por 1 segundo? Ah, você já sabe que é o delay. Então isso já fica abstraído no decorrer do desenvolvimento dos seus projetos. É igual jogar bola, né? O jogador não pensa, agora eu vou inclinar o meu corpo no ângulo de tantos graus para a bola fazer uma curva numa velocidade de tantos quilômetros por hora para que a bola entre no ângulo a tanto. Ele não pensa nisso, ele só executa. Tá automático. Não é um drible, tá automático. Então a ideia é que com o tempo você abstraia várias dessas microetapas. Quanto mais complexo o projeto for para você, menos você consegue abstrair. Quanto mais simples o projeto for para você, mais você consegue abstrair. Tudo bem? Ótimo. Gustavo, quais são essas etapas? Vamos lá. Etapa 01. Ideia. Ideia de projeto. Então, nessa etapa 1, onde você vai ter a ideia de projeto, você vai simplesmente, né? O que é que você vai fazer nessa etapa? Escrever o nome do projeto e qual é a sua e qual é o seu objetivo, qual é o objetivo e qual é o objetivo dele. Escrever o nome e o objetivo, né? E o objetivo do projeto. Pronto. Então, nessa etapa, você só vai descrever isso aqui. Qual é o nome, né? Qual é o nome e qual é a ideia de projeto. Vamos colocar um exemplo aqui. Nome, que fica mais fácil, né? Nome do projeto aqui, ó. Exemplo. Nome do projeto. Pisca LED. Objetivo. Né? Exemplo de projeto. Objetivo: fazer o LED piscar a cada 1 segundo. Entendeu? Então aqui a gente fez aqui um exemplo, né? Então aqui nós fizemos um exemplo. Então essa etapa tá filé, né? Ótimo, né? Peguei um exemplo simples aqui para o vídeo não ficar muito grande. Gustavo, entendi, Gustavo. Isso aí é fácil. Vamos para a etapa 2. Na etapa 2, é a etapa, né? Eu escrevi aqui. A etapa de funcionalidades do projeto. Então, nessa etapa, eu vou listar. E detalhe, aqui em cima na etapa 1, a ideia do projeto. Escrever o nome do projeto e o objetivo do projeto. Não, aqui tá tranquilo. Eu ia colocar outra coisa, mas não vou colocar não. Funcionalidade do projeto. Listar todas as funções que o projeto irá executar. Então, Gustavo, não é igual não. Não é igual. Por quê? Porque um carro, por exemplo, qual é o objetivo do carro? Se eu pegar um carro, né? O objetivo é transportar as pessoas de um ponto A para um ponto B. De uma origem e de um destino. Então esse é o objetivo do carro. Quais são as funções que o carro pode executar? O carro ele pode ir para frente, ele pode dar ré, ele pode dobrar à direita, dobrar à esquerda. Então ele tem várias funcionalidades para que aquele objetivo seja alcançado. Então, ó,
listar todas as funções que o projeto irá executar para alcançar o objetivo. Entendeu que são coisas diferentes? Um é o objetivo. O projeto ele vai executar várias funções para alcançar aquele objetivo. Então, por exemplo, do LED, né? Vamos para o nosso exemplo aqui do LED. Vamos colocar aqui, ó. Aí eu vou listar, ó, função 1, acender o LED. Função 2, apagar o LED. Então, qual é ou quais são as funções responsáveis por fazer com que o efeito do pisca-pisca ele seja perceptível? Eu preciso que o LED acenda e o LED apague. Tudo bem aí? Então essas são as funcionalidades do projeto. Acender e apagar. Ele não faz mais nada. Tá? Se fosse de um carro, seria o quê? Como eu falei, andar para frente, andar para trás, dobrar para a direita, dobrar para a esquerda. Então, para que o carro vá de um ponto A para um ponto B, ele precisa ter essas funcionalidades. Não posso ter um carro que só tem a função de ir para frente. Por quê? Porque na curva que tiver, como que ele vai fazer a curva, né? Então ele tem que ter a função para dobrar a direita. Tem que ter a função para dobrar a esquerda. Aí estacionou, tem que ter a função de dar ré. Entendeu? Então é mais ou menos esse o objetivo. Vamos lá, etapa 3. Na etapa 3, eu vou fazer a lógica de funcionalidades do projeto. Então, ó, em cima são as funcionalidades. Agora essa é a lógica de funcionamento. Coloquei errado aqui, lógica de funcionamento do projeto. O que é a lógica de funcionamento do projeto? Definição de como as funções serão executadas. Definição de como as funções serão executadas e suas correlações. Então, na lógica de funcionamento, eu já vou me perguntar o seguinte: beleza, eu preciso acender e apagar. Mas eu vou primeiro apagar, vou depois acender. O LED ele fica aceso e eu imediatamente apago, ou eu vou ficar quanto tempo com o LED aceso, quanto tempo com... Então isso aqui você precisa definir na lógica de funcionamento. Assim que energizar o LED, faz alguma diferença se o LED vai acender logo, se vai apagar. Então isso tudo você tem que pensar, poxa, quando eu ligar, vai acontecer o quê? Eu vou precisar apertar um botão para acionar uma funcionalidade. Essa função aqui, ela é executada de forma contínua, ou é só quando alguém apertar um botão, só quando alguém der um comando, entendeu? Então você tem que pensar como o projeto ele vai funcionar. Então, ó, aqui, definição de como as funções serão executadas e suas correlações. Em resumo, é como você quer que o projeto funcione quando ele estiver pronto. Se imagine com o projeto já concluindo e você utilizando. Então, se você pudesse fazer uma viagem no tempo e você, poxa, o projeto está pronto aqui na minha frente, como é que ele vai funcionar? Qual é a primeira ação que eu vou fazer? Eu vou apertar um botão, assim que eu ligar a bateria dele, ele já vai executar uma das funções que eu listei acima. Então é você que vai determinar, tá?
No LED, não tem assim, lógica de funcionamento. Ligou, ele vai funcionar. Então, ó, assim que o Arduino for energizado, o LED deve acender. Assim que o Arduino for energizado, o LED deve piscar. Deve piscar de forma contínua. E só apagar quando a placa for desconectada da energia. Você entendeu? Veja, aqui não tem programação. Aqui não tem código. Aqui não é lógica de programação. Eu só quero... Poxa, eu só estou me imaginando quando... Ó, assim que eu ligar o Arduino, eu quero que o LED pisque. E eu só quero que ele desligue quando... Né? Eu só quero que o LED apague quando a placa for desenergizada, desconectada da energia. Então, ó, assim que o Arduino for energizado, o LED deve piscar a cada 1 segundo, né? A cada 1 segundo, de forma contínua, e só apagar quando a placa for desconectada da energia. Então, essa é a minha lógica de funcionamento. Para cada projeto vai ter. Você tem que se imaginar, poxa, pronto, terminei o projeto. O que é que vai acontecer agora? É isso. Beleza? Vamos lá, etapa 4. Você fez a lógica de funcionamento. E qual é a próxima etapa? Você vai fazer o que a gente chama de lógica de programação. A lógica de programação, etapa 4, é lógica de programação, ou também chamado de algoritmo. Algo muito negligenciado por muitos, né? Então, ó, nas 3 primeiras etapas são etapas estratégicas. Aqui, na lógica, você já vai para uma etapa mais técnica, né? É a estratégia do programador, a lógica de programação. É a estratégia do programador. Então, até aqui na etapa 3, você não precisa saber programar. Já na etapa 4, você vai precisar saber de lógica de programação. Então, aqui a parte estratégica, né? Etapas estratégicas. E aqui começa aqui etapas técnicas, né? Aí vamos lá, lógica de programação, algoritmo. É a etapa que irá definir o sequenciamento de ações de forma ordenada que a máquina deve executar para que o projeto funcione com todas as funções interligadas para alcançar o objetivo final. Então, o algoritmo é a etapa que irá definir o sequenciamento de ações de forma ordenada que a máquina deve executar para que o projeto funcione com todas as funções interligadas para alcançar o objetivo final. Então, na lógica de programação, o programador ele precisa definir uma estrutura. Eu gosto muito de fazer, eu não vou fazer aqui, né? Por conta do tempo, mas eu vou colocar aqui em sequência. Mas eu gosto de fazer em desenho, fluxograma. Mas você precisa definir o sequenciamento de ações que a máquina vai executar. Você precisa definir como essas ações, como essas instruções elas estarão executadas, né?
sequenciamento de ações e instruções, né? Para alcançar o objetivo final. Então aqui, muitas vezes, grava isso. Muitas vezes o compilador, ele diz que não tem nenhum erro no código. Porque o erro é no código. Ele está analisando se tem algum problema, se você feriu a linguagem de programação. Mas muitas vezes o compilador não dá nenhum erro e o projeto não funciona. Por quê? Porque a lógica de programação está errada. E eu vejo muito dizer assim: professor, meu projeto não está funcionando. Professor, não tem nenhum erro aqui, não está funcionando. Porque a lógica de programação está incorreta. E para você ter a lógica de programação funcionando perfeitamente, você tem que ter feito essas 3 etapas aqui acima. Então, por exemplo, aqui para o caso do LED, então como é que eu vou fazer? O algoritmo, né, a lógica de programação, é uma sequência. Então, algoritmo, lógica de programação, ou também chamado de passo a passo. Então, eu vou colocar aqui, passo 1. Esse projeto aqui, ele não precisa de biblioteca, não, o Pisca-LED. Ele não precisa necessariamente de variáveis, né? Então, não precisa. É um projeto simples. Então, passo 1 é definir o pino 13 como, um pino digital 13 como saída. Então, perceba que para fazer a lógica de programação, eu preciso saber já como vai ser a montagem. Eu preciso já saber como vai ser a montagem. Eu preciso saber... E perceba que aqui eu abstraí a etapa da montagem. Então aqui, a etapa 4, na verdade aqui, depois que eu defino a lógica de funcionamento, eu preciso fazer a montagem do projeto, a montagem eletrônica do projeto. Apesar que a montagem eletrônica do projeto ela pode ser feita depois da lógica de programação. Ela pode ser feita mais na frente. Mas eu gosto de fazer a montagem do projeto, por quê? Antes de fazer... Não, na verdade é assim. Vai depender do projeto. É bom... assim, é bom você fazer a lógica, porque ela pode definir a montagem. A lógica, é bom você fazer a lógica, porque a lógica define a montagem. Então, e a montagem vai definir a compra de peças. Então, se eu fizer a montagem primeiro, e essa montagem, se eu descobrir na lógica de programação que algo da montagem não faz sentido, aí eu posso perder peça, né? Então é muito bom fazer a lógica de programação primeiro. Então vamos deixar aqui nessa sequência aqui, tá? Mas lembrando, dependendo do seu projeto, por exemplo, um Pisca-LED aqui, você pode fazer a montagem primeiro, porque é um projeto bem, vamos dizer assim, bem difundido. Mas vamos colocar no caso de um projeto genérico, então a gente faria a lógica. Definir o pino digital 13 como saída. Aí depois que eu defino ele como saída, isso aqui é só a lógica. O que é que eu preciso fazer? E aqui, como saída dentro do void setup. Aí aqui agora eu vou acender o LED, enviar nível lógico alto. Aí enviar nível lógico alto para o pino digital 13. E aí eu vou acender. E isso aqui já é dentro do que? Se eu quero que o LED acenda de forma aqui, aí vamos voltar aqui para a lógica de funcionamento. Eu quero que o LED pisque de forma contínua. Aí tem que estar dentro do void loop. Gustavo, isso tem a ver? Tem. Porque se fosse apenas uma vez, assim que eu ligar, estaria dentro do void setup. Tá? Então, void loop, né? Void loop. Aí eu vou ter o passo 2. Aí qual é o passo 3? Deixa eu copiar aqui. Vamos lá. Vamos colocar as etapas técnicas aqui na outra página, né? Eu gosto de ficar tudo na mesma página. Passo 3.
Aí você vai falar apagar. Não. O ser humano ele precisa enxergar o LED piscando. E se eu colocar apagar, o Arduino, o fluxo, a velocidade de execução do Arduino é tão alta que eu não vou conseguir enxergar. O ser humano ele só consegue ver no máximo, ele não consegue ver mais do que tem um nível de frequência, um nível de quadros por segundo que o ser humano consegue ver. Por exemplo, a luz, ela em regiões que o nível da eletricidade é 60 Hz, a luz pisca 60, em outra região do Brasil 50. A gente não consegue enxergar a luz piscando. O máximo, acredito que seja em torno de 20 quadros por segundo, né? Teria que ver. Enfim, mas qual a ideia aqui? Eu preciso fazer o Arduino, depois que o LED estiver aceso, que ele pare um pouco, que o LED ele fique aceso por um determinado intervalo de tempo. Então eu preciso congelar e parar a execução do Arduino por 1 segundo. Por quê? Para ver o efeito do LED piscar. Então eu preciso fazer com que o Arduino pare. Para aí um pouquinho, acendeu, agora para aí. Beleza, e depois? Depois eu faço aqui o mesmo processo aqui, ó. Mas eu vou o quê? Apagar. Apagar. O LED, enviar nível lógico baixo. Baixo. Para... Aqui o nível lógico alto seria o quê? 5 volts. Nível lógico baixo seria o quê? 0 volts. Veja, é próximo de 5 volts, né? Vou colocar aqui, próximo de 5 volts. Por quê? Porque o nível lógico alto, ele é um valor, é um nível lógico, é um intervalo de tensão. Normalmente, para o Arduino, ali a partir de 4.8 volts já é nível lógico alto, né? Tem que ver exatamente o valor. E aqui, da mesma forma, nível lógico baixo é um valor próximo de 0. Se for 0, ele acaba lendo também como nível lógico baixo. Mas só para você entender que se for 0,1, provavelmente é nível lógico baixo ainda. Tá? Nível lógico baixo não é 0 volts, é próximo de 0, tá? Pronto, e aqui eu apago o LED, mas aí eu preciso também, para dar o efeito do pisca, fazer o LED ficar apagado por 1 segundo. E aí depois, ó, o que é que ele faz de novo? Acende, congela, apaga, acende, congela. Isso aqui eu gosto de mostrar no fluxograma. Tem um projeto aqui, se você colocar aqui no meu canal do YouTube, que eu faço isso e mostro a lógica, tá? Então, vou colocar aqui para você, ó. Projeto 1, pisca LED, Hélio Gustavo. Deixa eu ver se vai mostrar. Aqui, ó, LED piscante, né? Então, ó, eu mostro que a tensão em cima do resistor aqui, a lógica de programação. A corrente é a mesma corrente do LED, porque o LED e a resistência deverão estar em série, como nós vamos montar. Vou mostrar aqui para você. Quando ficar apagado por 1 segundo. Ó, aqui é o sistema. Acende, ó, apaga, fica. Ó, aqui no canto superior esquerdo da tela. Isso aqui é a lógica de programação em formato de fluxograma. Então, eu gosto de fazer isso sempre, né? Ó, Tá aceso por 1 segundo, fica apagado por 1 segundo. tá vendo? Ó? E depois que eu espero por 1 segundo, ó, ele volta e repete. E aí ele vai ficar repetindo de forma contínua. A gente define na lógica de funcionamento o contínua. O contínua, quem está fazendo é o void loop. Aqui é a lógica de programação. Isso aqui é a lógica de programação aqui, tá? Em formato de fluxograma. A gente está fazendo em formato de texto. Então aqui ele ficou definido em 5 passos. E se a gente olhar aqui, veja que eu tenho quantas etapas aqui, ó? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Tem um símbolo ali de início, né? Mas não é uma instrução. Então a gente fez a etapa 4, que é a lógica de programação. Aí depois, ó, a gente vem aqui para a etapa 5, que é a etapa de montagem eletrônica.
é a etapa que iremos montar, né? Iremos montar. Deixa eu apagar aqui para não complicar você. Ó, iremos montar o circuito eletrônico interligando todos os componentes que irão executar as funcionalidades do projeto. Então, ó, perceba que depois que eu defino aqui as funcionalidades do projeto, ó, definir as funcionalidades do projeto, você pode, depois de definir as funcionalidades, a lógica de funcionamento do projeto, você já pode definir quais serão os componentes, né? Então, ó, por exemplo, se eu tenho esse projeto aqui, né? Então, eu vou aqui definir lista dos componentes eletrônicos. Então, qual é o componente eletrônico que eu vou precisar? Bom, para enviar, ó, aqui eu vou precisar do Arduino para enviar a energia, né, para o LED. O LED não vai acender do nada, ele precisa do Arduino. Aí eu preciso do LED, né? O LED ele é o principal componente nesse projeto, ele vai precisar do LED. O LED não funciona sem uma resistência elétrica, então eu preciso de uma resistência elétrica. Gustavo, mas ele funciona, mas pode queimar, então você precisa de uma resistência elétrica. Esses componentes precisam estar interligados, então para interligá-los eu vou precisar de fios ou jumpers para fazer essa conexão. Mas eles vão estar conectados onde? Imagina que tem uma mesa, eu preciso encaixar esses componentes eletrônicos, o LED, a resistência, os fios, em algum lugar. Então eu preciso de uma protoboard ou matriz de contatos. E eu vou precisar enviar o código, né? Vou digitar o código e enviar esse código para o Arduino. Então eu preciso de um cabo USB. Então com esses componentes aqui, né? Se você olhar aqui, ó, quais são os componentes que estão aqui, ó. Aqui eu tenho um cabo USB, aqui eu tenho o Arduino, aqui eu tenho os fios, aqui eu tenho um LED, tem uma resistência ali encaixada, ó. Tem uma resistência ali e eu tenho a placa, a matriz de contato da protoboard. Tudo bem? Ótimo. Depois eu preciso fazer o quê? O esquemático de montagem. Esquemático de montagem ou mapeamento de pinos e conexões. Então eu preciso fazer aqui o esquemático de montagem. E aí eu vou, ó, poxa, o Arduino vai enviar a energia para o LED. Então eu preciso conectar o pino, ó, eu coloco assim, ó, conexão 1, pino digital 13, vai estar conectado aonde? Pode até colocar uma seta aqui, ó. Pino digital 13 vai estar conectado aonde? Vai estar conectado no anodo do LED. Ótimo, entendi. Tem mais alguma conexão? Tem. GND. GND está conectado aonde? Está conectado em um terminal do resistor. Entendi. Terceira conexão. Aí o resistor. Aí a outra perninha do resistor está conectada aonde? Está conectado no catodo do LED. Então eu tenho 3 conexões. Encaixo o LED na protoboard. Aí uma conexão do Arduino para o LED, outra conexão do GND para o resistor e outra conexão do resistor para o catodo do LED. Então eu tenho 3 conexões. Se a gente olhar aqui, é verdade, ó. Uma conexão, 2 conexões e 3. Né? Então é feito dessa forma. E no esquemático é muito importante, ó. Aí eu vou colocar aqui uma observação. É fundamental você desenhar o circuito antes de montar. Então desenhe o circuito, né? Você pode desenhar um circuito com no computador, pode desenhar no papel, mas enfim, desenhe um circuito e faz esse mapeamento de conexões, tá? Ótimo, fiz a lógica de programação, fiz a montagem eletrônica,
Agora o que é que eu preciso fazer? Eu preciso escolher a linguagem de programação que eu vou utilizar. Ó, etapa 5, agora vai para a etapa 6, né? Eu coloquei 15 microetapas aqui em cima, mas são 16. Vai ficar 16 microetapas. Etapa 5, agora etapa 6. A etapa 6 é o que? É a escolha, né? Escolha da linguagem de programação. Aí eu coloco aqui, ó, a depender do projeto, uma linguagem de programação pode ser mais viável que outra. Por exemplo, para um projeto de robótica, que a gente tem aqui com inteligência artificial, utilizando recursos da nuvem ou não, é mais viável utilizar a linguagem Python. Para projetos de complexidades de recursos intermediários, podemos utilizar a linguagem C++. Linguagem C e C++. Já para projetos eu ia falar do assembly, né? Já para projetos com microcontroladores PIC com funções muito específicas, a assembly passa a ser uma melhor opção. Enfim, a definição da linguagem vai depender das funções, vai depender do projeto, considerando os fatores como funções, bibliotecas disponíveis e suporte da comunidade. Então, vamos lá. Você vai escolher a linguagem de programação, como eu falei aqui, a depender do projeto que você vai executar. A depender do projeto que você vai executar, você vai fazer uma análise. Poxa, essa função aqui, por exemplo, eu tenho um projeto aqui de robótica com inteligência artificial. Quero fazer reconhecimento de imagens. Não faz sentido utilizar o assembly. Você não vai conseguir fazer reconhecimento de imagens com assembly. Gustavo, e com C++? Até dá. Eu já fiz com a ESP32, mas já fica ali forçando a barra. Ele não faz muita coisa. Aí quando você precisa de mais recursos, mais funcionalidades, aí você sobe o nível Python. E aí você utiliza mais recursos da nuvem, da Google Cloud Plataforma. O que é que eu quero dizer? Se você tem um projeto que tem mais recursos, você vai precisar de mais abstração. Né? Vou até colocar isso aqui. Se um projeto exige mais recursos e funcionalidades, o nível de abstração deverá ser maior. E, portanto, você vai precisar subir o nível da linguagem. Por exemplo,
Assembly é baixo nível, enquanto Python é alto nível. A linguagem C++ é um nível intermediário. Fica com um nível intermediário. Existe muita discussão se o C é baixo ou alto. Tem baixo ou alto nível. Tem algumas pessoas que dizem que é um médio nível, né? Então eu vou colocar ali um nível intermediário. Porque realmente, assim, tem muita coisa que você consegue fazer com C++. Mas quando você quer utilizar recursos mais arrojados, mais potentes, conectando sistemas com APIs, aí a linguagem C ela já começa a ter algumas limitações. Então aqui, ó, vamos voltar para o projetinho do Pisca-LED. Qual é a linguagem que nós vamos utilizar? Para o Pisca-LED, iremos utilizar a linguagem C++. Né? Então iremos utilizar a linguagem C++, que é a linguagem que é utilizada, né? Que é utilizada na IDE da Arduino. Então, a IDE da Arduino é uma mistura de C com C++, né? Então, essa é a etapa 6, que é a escolha da linguagem de programação, tá? Pronto. Vamos para a etapa 7. Vamos lá, na etapa 7, escolher a linguagem de programação. Né? Aqui, ó. Eita, agora tem um negócio errado que eu fiz aqui, né? Etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, aqui, ó, item 7, etapa 5, item 8, etapa 6, item 9. Agora nós vamos para a etapa 7, que é definição das microfunções independentes. Veja, nesse nível aqui de definição das microfunções, a gente não vai ter muita novidade. Por quê? Porque como é um projeto simples, essa etapa aqui 7 é uma das etapas que não tem muita necessidade nesse projeto simples. Então eu vou colocar aqui, ó, definição das microfunções. Então, as microfunções, como eu falei lá no início do vídeo, elas são fundamentais, né? São fundamentais para a execução das funções principais. Então é como se fosse um grande jogo de quebra-cabeça. E você precisa definir as microfunções para definir as funções. Essas microfunções elas são montadas para a função principal, tá? Então você precisa definir essas microfunções aqui. Essas microfunções, eu vou colocar aqui, elas são mais exigidas à medida que a complexidade do projeto aumenta. E, portanto, para projetos muito simples, pode ser abstraída. Veja que não deve ser abstraída, pode ser abstraída. Abstraída quer dizer que é o lance lá que você não precisa pensar nela, você simplesmente faz. Tá? Então, ó, para o nosso caso aqui do Pisca-LED, vamos colocar aqui, ó, para o Pisca-LED iremos utilizar a linguagem C++, que é utilizada na IDE da Arduino. Aí eu vou colocar aqui microfunção 1, microfunção 1, acender o LED. Microfunção 2,
apagar o LED. O congelar não é microfunção. Ele é uma codificação necessária para que as microfunções elas sejam conectadas. Mas aqui a microfunção é muito importante. Por exemplo, eu consigo fazer essa microfunção funcionar de forma independente? Consigo. Consigo fazer o LED acender e ele ficar aceso lá. Eu não preciso apagar o LED para acender o LED. Tá entendendo? Eu consigo apagar o LED sem precisar acender? Consigo. Então as microfunções elas são independentes. Então eu vou colocar aqui. É muito importante destacar que elas é muito importante destacar que o seu funcionamento independe de outras microfunções. Ou seja, é possível testá-la individualmente. Isso é muito importante. Você precisa fazer com a microfunção, ela só é uma microfunção se ela funciona, se você consegue testar. Se você não está conseguindo testar, ela ainda não é uma microfunção. Então você precisa conseguir fazer o teste dela. Para dizer assim, imagina, vamos supor que eu tenha 10 dias para fazer um projeto. No primeiro dia eu faço a microfunção 1, a microfunção 2. Aí no terceiro dia, a microfunção 3, a microfunção 4. Ah não, elas estão testadas. Eita, deu um problema na microfunção 5. Mas eu não preciso mexer nas outras. Pelo menos agora. Eu posso fazer todas as microfunções. E aí depois eu vou interligando elas. Na interligação, talvez eu precise mudar alguma coisa na microfunção. Mas não é que ela não funcionou. A microfunção, ela tem uma importância muito grande no teste de qualidade dos componentes eletrônicos. Do teste de componentes eletrônicos e da montagem do circuito. Então, à medida que você vai fazendo essas microfunções, vai testando, você vai fazendo o quê? Você vai fazendo os testes dos componentes e o teste da montagem. Porque se a montagem não estiver certa, aquela microfunção não vai funcionar. Tá? Então essa é a etapa 7, definição das microfunções. Aí vamos para aqui para a etapa 8. Depois que eu defino as microfunções, eu preciso escolher. Eu vou colocar aqui. Aqui escolha da fonte de consulta. Escolha da fonte de consulta da linguagem de programação. Essa etapa aqui, ela pode ser a etapa 7, né? Vamos colocar aqui a etapa 8. Aqui item 10. E eu vou colocar aqui a etapa 9, item 7. Etapa 7, né? E vou colocar ela antes. Então, depois que eu definir a linguagem, aí eu posso definir a escolha da fonte da consulta da linguagem. Você não precisa decorar a linguagem de programação, e sim consultá-la. Estas fontes de consulta estão disponíveis na internet, nos livros, nos agentes de IA, como Chat GPT, Gemini, no site do Arduino e em outros lugares de pesquisa. Então você vai, normalmente eu uso o site do Arduino, hoje em dia eu estou usando muito Chat GPT, por exemplo. O que significa essa linguagem? Se eu quiser fazer essa determinada instrução, qual é a linguagem que eu utilizo? Aí
Aí assim, ele já me diz a instrução exata para usar, né? Então você pode utilizar isso aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, em nosso projeto podemos utilizar todas as fontes mencionadas. Então assim, podemos utilizar todas as fontes mencionadas aqui. Gustavo, me dá um exemplo aqui, vamos lá. Ó, abri aqui o ChatGPT. Então coloca aqui, poxa, eu quero acender o LED. Vamos lá, eu quero acender o LED. Qual a instrução que eu utilizo no Arduino para fazer o LED acender? Então, ó, eu perguntei. Então ele já disse, ó, vê. Definir o pino como digital write, como saída output, e o digital write tá aqui. Entendeu? Então ele já me dá aqui as técnicas de programação. A gente pode também utilizar os glossários de programação, mas aí é algo mais avançado. Eu prefiro ir hoje com IA para quem está começando, começar por aqui e depois você vai evoluindo, tá? Para fontes de pesquisas diferentes. Microfunções foi o que eu estava falando, né? Aí eu já falei aqui para você. Vamos passar aqui depois das microfunções. Aí você vai aqui para o esqueleto do código, né? Aí aqui, depois que você define as microfunções, aí você vai para a etapa 9, que é esqueleto do código. Aí aqui você vai fazer o que? A definição da estrutura geral do código com o nomeamento as nomeações, né? Nomeações das funções e microfunções e suas respectivas posições dentro do código. Então, quando você estiver digitando o código, você vai escrever o void setup, o void loop, você vai colocar, aqui eu vou adicionar bibliotecas, aqui eu vou adicionar a microfunção tal. Então você vai escrever, principalmente com o uso de comentários. O uso de comentários nesta fase é essencial para nortear as próximas etapas. Então você vai comentar, vai botar o barra, vai comentar, vai colocar um norte, uma trilha. Então esse é um esqueleto da função. Por exemplo, se fosse aqui no nosso projeto, aí eu colocaria um comentário assim, ó, projeto 01, pisca LED, aí barra, objetivo do projeto, objetivo do projeto, fazer o LED piscar a cada 1 segundo. Aí aqui no void setup, né? Ó, void setup. Aí abre chave, fecha a chave aqui. Aí eu coloco aqui, ó. Vê que eu não tô digitando o código. Declarar o pino. Aí eu coloco aqui, ó. Qual é o passo 1? Aí você vai utilizar a lógica de programação, ó. Passo 1. Aí você dá um Ctrl+C aqui, ó. Vem pra cá. Ctrl+V. Eu faço justamente isso na construção dos meus códigos, né? Eu digito a lógica e depois, ó, void loop. Aí no void loop, veja que diferente da lógica, aqui a gente já está incluindo a lógica dentro da estrutura do código do Arduino. Entendeu? Aí eu estou usando comentário, estou usando o void setup, o void loop, eu já estou fazendo um esqueleto. Por quê? Porque quando chegar na hora da codificação, eu vou colocar o código ali do definir o pino digital, definição do pino digital 13 como saída. Aí aqui, ó, aí eu digito aqui, ó, aqui eu faço a codificação, digito. Então, ó, aqui eu fiz o esqueleto do meu projeto. Claro que esse é um projeto simples, mas é o esqueleto. Gustavo, eu fiz o esqueleto. Qual é a 10ª etapa? Ó, você fez
esqueleto. Aí o esqueleto eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar aqui no esqueleto. Peraí, deixa eu colocar aqui. No esqueleto, você precisa definir os seguintes elementos. Então, ó, a estrutura do código, né? Então, qual é a parte 1 da estrutura do código? Então, vou colocar 11.1 aqui, ó. Bibliotecas, né? Bibliotecas. 11.2 declaração de objetos. 11.3 declaração de variáveis. 11.4 eu coloco funções principais. No caso aqui da ideia do Pisca-LED, as funções principais foram o void setup e o void loop, né? Aí aqui, ó, microfunções. Aí no caso do Pisca-LED, quais são as microfunções? Apagar e acender o LED, né? Depois das microfunções, aí eu coloquei aqui fluxo de execução do código. 11.7 o que é que eu preciso ter mais? Codificação detalhada do projeto. Codificação detalhada do projeto. Então, ó, veja que você precisa disso aqui no esqueleto do código, né? Então, definir o esqueleto do código, aí depois você faz isso. E a 10ª etapa, né? Eu falei que seriam 16, mas na verdade são 10 mesmo. Por quê? Porque a 10ª etapa, na verdade, é a execução de fato do esqueleto, né? Então eu vou colocar aqui que é aqui o item 12, a etapa 10. Aí a gente vai ter aqui, ó, a etapa 10 aqui, inclusão de bibliotecas. E aí você de fato vai definir aqui a questão de todas as etapas aqui do esqueleto, tá? Uma coisa é você definir ali o esqueleto, outra coisa é você de fato preencher o código, né? Então vai ter a parte aqui de codificação. Então, etapas técnicas estruturais. Estruturais. Aí agora a gente vem para etapas técnicas de codificação. Aí nessa etapa técnica de codificação vem todas essas etapas aqui, né? Deixa eu melhorar aqui. Pera aí, vamos copiar aqui. Vamos colocar aqui. Deixa eu dar um outro. Eita, não vai não. Vamos copiar aqui dessa forma. Aí vem para etapa 11, né? Item 13. Etapa 11, declaração de objetos. Aqui é item 14. Etapa 12, declaração de variáveis. Etapa 15. Etapa 13, item 15, funções principais. Deixa eu tirar essa parte daqui. Aqui, tirar daqui. Aqui tem 16, etapa 14. Microfunções. Aqui etapa 17. Item 17, etapa 15. Fluxo de execução. E
Por fim, por fim, aqui a codificação mais técnica e aprofundada, né? O item 18, etapa 16, codificação detalhada do projeto. Então, eu vou colocar aqui, inclusão da biblioteca, utilizada para funções, para auxiliar o programador e ampliar utilizada para auxiliar o programador, possibilitar o uso rápido de uma função ou componente eletrônico, o módulo eletrônico, né? O módulo eletrônico. Então, assim, biblioteca. Aqui você fez tudo. Agora vamos lá. Você vai incluir. Agora vamos para a etapa técnica, né? Para a gente terminar aqui. Você utiliza as bibliotecas quando você quer facilitar a execução de uma determinada microfunção ou de uma determinada função principal. Por quê? Por exemplo, eu fiz um projeto de robótica com inteligência artificial com reconhecimento de imagens. Eu não faria se não tivesse a biblioteca da Google Cloud Platform, porque eu comprei um livro de IA. Eu iria demorar 20 anos para fazer o que a Google fez. Então ela ajuda, né, o programador. Declaração de objetos. Recursos necessários para utilizar as bibliotecas. Tá? Funções, declaração de variáveis, recursos de programa necessários para armazenar dados durante a execução durante a execução do código. Então, em vários momentos vão ser necessárias variáveis. Funções principais. Blocos de instruções, blocos de instruções e microfunções que executam uma funcionalidade do projeto. Então a função principal ela vai unir instruções, vai unir microfunções para que você execute uma microfunção do projeto. Microfunções. Bloco de instruções que executam uma função muito específica do projeto necessária para uma função principal. Por exemplo, para que o LED pisque, ele precisa executar duas microfunções: acender e apagar. Beleza? E que eu já expliquei acima, né? Fluxo de execução do código. São as estruturas de código, as estruturas de funções lógicas condicionais, repetição, que mais? Loops infinitos condicionais, e etc. São estruturas de funções lógicas e de desvios de código e de desvio de execução. Aí aqui tem funções condicionais, repetição, exemplos. Aí eu posso dar exemplos aqui. For, que é o para. If, else, que é o se não. O
while, que é um enquanto, e assim por diante. Então, são essas estruturas que vão dar ordem, né? São elas que ordenam o fluxo de execução, principalmente quando temos microfunções que necessitam de testes para sua execução. Então, assim, nesse código que nós utilizamos não tem nenhuma estrutura condicional. Mas, por exemplo, se eu colocasse um botão, eu precisaria de uma estrutura condicional. Se eu apertar o botão, o LED pisca, entendeu? Então eu precisaria utilizar. E aqui a etapa 16 é a codificação detalhada do projeto. É a etapa que, de fato, você vai programar, é a etapa que você vai conectar todo o código com suas microfunções, além de recheá-las. Vai conectar todo o código, vai conectar e preencher todo o código com as instruções necessárias para que as microfunções e funções principais funcionem. Então, essa é a estrutura para você construir um código do zero seguindo o meu método, né, que é a minha metodologia. São 16 etapas, né? São 16 etapas. Deixa eu ver se eu atualizei aqui. Atualizei. Espero que você tenha entendido. O vídeo ficou bastante, né, extenso, 1h30 aí de vídeo, mas foi necessário, né? Espero que você tenha entendido. Tudo bem? Não esqueça de deixar o like no vídeo. Gustavo, eu quero fazer mais código do zero com você, Gustavo, para entender. No meu pacote de cursos Makers, né, meu pacote de cursos Makers, ele tem um curso, né, tem vários projetos lá que você vai fazer, vai replicar, mas tem um dos cursos desse pacote que é justamente focando nesse método aqui, que é o curso de pesquisa e desenvolvimento de projetos, para te dar autonomia, para você não ficar copiando e colando mais códigos da internet. Então, se você quiser ter autonomia para desenvolver seus próprios códigos seguindo esse método aqui que eu trouxe, aí você fica ligado que de tempos em tempos eu abro a inscrição para o meu pacote de cursos Makers. E aí você pode fazer a sua inscrição. Tudo bem? Beleza? Valeu. E eu te espero no nosso próximo vídeo.